Olha, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou a Hugo Mota uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro. A PGR havia pedido a avaliação da Câmara sobre o caso, por isso vamos com a Janaína Camelo, que está lá em Brasília, e vai trazer os detalhes desse relatório. Jana, vai entrar aqui, então vem comigo, Toninho, é aqui no Telão 3. Boa tarde, Jana, com você. Muito boa tarde para você, Márcia. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente aqui em tempo real. Pois é, uma notificação do ministro Alexandre de Moraes ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, sobre a denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Eduardo Bolsonaro, que ainda mantém o seu cargo de deputado federal, né? Essa notificação, inclusive, foi feita, como você disse, a pedido da própria PGR, e isso foi feito ontem, essa notificação, mas no mesmo dia ali, só lembrando que o Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados já abriu um processo ali, né, que pode levar à cassação do mandato parlamentar de Eduardo Bolsonaro. Lembrando também que Hugo Mota já decidiu ali negar também a indicação de Eduardo Bolsonaro para liderar a minoria, né? Tinha sido ali uma espécie de manobra da oposição aqui na Câmara dos Deputados para beneficiar o filho de Jair Bolsonaro. Então, só lembrando que Eduardo Bolsonaro, ele foi denunciado pela PGR pelo crime de coação no curso do processo, segundo a acusação ali, porque ele tentou interferir diretamente no julgamento de Jair Bolsonaro, que acabou sendo condenado por tentativa de golpe, condenado no STF ali, segundo a acusação, o Eduardo Bolsonaro usou ali as sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil para tentar beneficiar o pai dele, né, Eduardo Bolsonaro. Esse inquérito contra ele, Márcia, foi aberto ainda em maio. E foi a pedido do próprio Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, logo depois que Eduardo Bolsonaro começou ali a usar as redes sociais, declarando publicamente que estava atuando ao lado de auxiliares de Donald Trump para aplicar sanções ali, para que os Estados Unidos, a Casa Branca, aplicasse sanções ao Brasil. E foi feito, né? Essas sanções realmente aconteceram, o próprio tarifaço ali de 50%, a revogação de vistos norte-americanos de parte dos ministros do STF, sanções econômicas, sociais ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator de várias ações, relator inclusive dos julgamentos da denúncia de golpe, né? Com base ali, sanções com base na lei Magnitsky, que acabou sendo ampliada à esposa dele, Viviane Barci de Moraes, enfim. Então, essa foi a denúncia da PGR. Nessa mesma notificação que foi feita ao presidente aqui da Câmara, Hugo Mota, o ministro Alexandre de Moraes também determinou que seja dado acesso amplo ali à defesa de Eduardo Bolsonaro, de toda a íntegra da acusação da PGR, já pedindo que ele seja também notificado, já abrindo ali também 15 dias para que a defesa de Eduardo Bolsonaro possa se manifestar. Esses 15 dias, Márcia, começa a contar a partir da data da notificação. Mas como Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos, pode ser que esse processo de notificação não seja tão fácil assim. Inclusive, tanto que a Justiça, quem faz essa notificação, já planeja ali fazer uma notificação por meio de edital, que é quando já estão esgotadas todas as tentativas de localizar ali o acusado. Aí é uma notificação feita ali em diário oficial, em publicações oficiais, como no diário oficial, em jornais, enfim. Então, mas começa a contar esse prazo a partir de 15 dias, depois em 15 dias ali da acusação também da PGR apresentar, e aí só depois a denúncia de fato vai ser julgada no plenário do STF, que pode ser a primeira turma, ou o plenário dos 11 ministros. Isso vai ficar a critério do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Márcia, com você. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Agora eu já pego aqui o João Belucci para análise sobre esse caso com duas informações. Eu andava lendo ali sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro. Ele pode pagar uma multa por faltas, parece que R$13.500 mais ou menos, é a informação que eu li. E também me chamou a atenção, Belucci, uma entrevista que ele deu ao portal Metrópolis. Eu acredito que tenha sido ontem, depois da repercussão de Trump e Lula ali na ONU. Ele disse, quando foi perguntado se era o candidato para o ano que vem, seria Tarcísio de Freitas, ele disse, não, eu serei o candidato. Depois do meu pai, eu vou fazer. João Belucci, isso é possível? Em tese, no momento, me parece que não, né, Márcia? O Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos. Ele, junto ali ao PL, articulou essa estratégia que seria, ele se torna o líder do PL e assim ele possibilitaria continuar tocando o mandato do exterior. Mas as primeiras sinalizações da Câmara foram no sentido de que não, isso não vai acontecer.
e a oposição menciona que isso seria mais um desses acordos feitos ali no colégio de líderes e que posteriormente, após as repercussões, não é bem assim que se encaixa. O Eduardo Bolsonaro encontrou essa estratégia e ele menciona, e isso de fato é verdade, que é possível você participar das votações de forma virtual, como ele alega que vem fazendo ou vem tentando fazer. Já chegou até a postar vídeos de que o sistema não estaria funcionando vez ou outra quando ele entra. Agora, realmente é uma situação inédita na história brasileira, o deputado exercer o mandato de lá. Ele alega que ao vir para cá, a tendência de que ele poderia ser preso ou mesmo ter alguma espécie de medida cautelar, como ocorreu com o próprio Bolsonaro. E diante das circunstâncias que nos mostram, que estão no ar, não é de se duvidar desse caso. Agora, no tocante à notificação, é o normal, é o procedimento comum. O Supremo notifica o órgão no qual o Eduardo, em tese, trabalha, a Câmara, para que a Câmara apresente as razões. A denúncia da PGR é essa, então ele está frequentando aqui, está frequentando de forma virtual, ele virou o líder, apresenta todas as razões para que o procurador leve, né, esses elementos em conta para finalizar a denúncia, fazer o pronunciamento, a denúncia de quem quer que seja, e o juiz decidiria no caso, como virou já é o comum no Brasil, o juiz será o Alexandre de Moraes e o procurador será o Paulo Gonet, como assim determina os cargos, né, a incumbência do cargo de cada um. Bom, ainda sobre essa indicação, eu conversei com o deputado Zucco, que é o líder da oposição, e ele me disse que jamais a oposição iria indicar Eduardo Bolsonaro a líder da minoria sem uma construção com a Câmara. E disse, mais uma vez, forças externas influenciam as decisões da casa. Eu queria ouvir de você, João, o que seria essa força externa? Vindo de onde? Essa força externa que acabou afetando e evitando que Eduardo se tornasse o líder da minoria. Tudo leva a crer, não é, Bruno, que essas forças externas seriam dos juízes do Supremo Tribunal Federal, que é evidente para todos nós que tem uma atuação ora jurídica, ora política, ora misturada. Então a tendência é que seja do Supremo Tribunal Federal essas pressões, como infelizmente vem sendo comum as notícias. O juiz, ele articula para tal projeto, ele já ventila na mídia, ou para alguns jornalistas ou parceiros mais próximos, no sentido de que ele vai vetar anistia, eles dão entrevistas muitas vezes falando sobre casos que sequer estão sob a sua alçada de julgamento, nem se tivesse ou se não tivesse o juiz poderia falar sobre esses casos, mas eles vão lá e criaram essa situação de que eles podem falar sobre os casos. E como você bem mencionou a questão do colégio de líderes, Bruno, é importante que isso fique claro para a audiência, o parlamentar sozinho ele tem pouquíssima representatividade, ele acaba... Quem decide tudo, no final das contas, é o colégio de líderes. Decide a pauta, decide qual projeto vai andar, qual projeto vai ser votado, se vai para a comissão ou não. É esse tal colégio de líderes. E certamente a oposição não é a primeira vez que ela sai de uma reunião do colégio de líderes, ou menciona que saiu, dizendo que saiu com tal acordo. E depois essas forças externas, ou sabe-se lá o quê, acabam mudando o acordo. Então, assim, ou a oposição está sendo muito ingênua, ou as forças externas são forças assim como nunca se viu tais forças na história recente da República Brasileira.